Pronto, aqui. Bom dia, gente. Eu espero que Bom vocês dia. estejam bem. Eu vou pedir que, a princípio, vocês deixem o microfone de vocês desligado e que daqui com um tempinho a gente vai liberar para a questão das perguntas, porque como a aula vai ser gravada, aí vamos deixar as perguntas para daqui a pouco. E a câmera de vocês também, que vocês deixem ligados, certo? Lembrando que a presença ela vai ser efetivada para quem participar pelo menos 1 hora da aula, certo? Bom, eu acredito que vocês estão acompanhando aí na tela, né, os slides, e eu vou falar um pouquinho de como que vai ser essa jornada aí da disciplina. Eu sei que vocês devem estar com bastante dúvidas, mas não se preocupem que a nossa estratégia é ir tirando as dúvidas gradativamente, certo? Deixa eu só adicionar mais. Bom, qual que é o nosso... a gente entender o contexto, né? O que é esse projeto final que vocês vão ter que fazer? É um TCC? É um relatório? O que é isso, né? Na verdade, assim, vocês fazem parte de um curso técnico e na ementa do curso de vocês não têm exatamente um TCC, mas um relatório final que, de certa forma, vale como um TCC, né? Nós vamos ver daqui a pouco que pode ser feito em 3 formatos, né? Dentro de três eixos temáticos, na verdade. E aí, para ser apresentado, vamos acompanhar aqui. Qual que é a finalidade? Reconhecer as potencialidades agrícolas, aqui na tela, e o desempenho de mercado regional, assim como os aspectos econômicos, sociais e ambientais do meio rural local no contexto do agronegócio e relacionar esse contexto com temas transversais e interdisciplinares. Então, o primeiro ponto é pensar nesse tema. E o tema, ele tem que estar voltado para essas questões, né? O cenário do agronegócio na nossa região, principalmente na nossa região. Aspectos econômicos, sociais e ambientais do meio rural. Então, e esses aspectos, eles têm que ser, como está dizendo aqui, temas transversais e interdisciplinares, ou seja, em algum momento do processo das disciplinas de vocês, eles têm que estar postos lá. Então, por exemplo, eu pensei em fazer sobre pescado, sobre poluição. Então, tá dentro de aspecto econômico, social e ambiental. Como eu quero fazer um artigo, eu quero fazer um relatório, a gente vai chegar lá. Deixa eu mudar aqui. Bom, a atividade de elaboração do projeto final proporciona ao estudante articular o encadeamento dos conhecimentos assimilados nas unidades curriculares com base nos estudos teóricos e práticos e nas experiências vivenciadas. Então a ideia é que vocês possam trazer um pouco do que foi acumulado de conhecimento ao longo das disciplinas. Por isso que eu falei ainda agora que as disciplinas, elas são fundamentais para a elaboração desse projeto final. O que vocês aprenderam, se vocês já deve ter acessado um material no AVA, lá tem um manual do projeto final.
né, que seria a apostila de vocês. Nessa apostila, ela faz um apanhado, um resumo de cada um das disciplinas que vocês tiveram. Por quê? Porque a recomendação é que vocês usem as apostilas de vocês, que vocês citem elas nessa elaboração do projeto final. Que elas sirvam de base também para serem usadas nesse projeto. Bom, o projeto final poderá ser elaborado individualmente ou em dupla e sua organização envolve as seguintes etapas. Então, vamos lá, como é que vai funcionar isso aqui? Essa é uma dúvida básica, né? Então você pode fazer, eu prefiro fazer só porque eu não tenho tempo para estar indo na casa de alguém, eu não tenho como estar me deslocando, então eu prefiro fazer só. Beleza, você pode fazer só. A gente, pelo tamanho da turma, seria até interessante que fossem feitos em duplas, mas isso aí é a critério de vocês, a gente não pode interferir, né? Então, mas, eu quero fazer em dupla, sem problema. Lembrando que no dia da apresentação, as duas pessoas vão ter que falar. A apresentação vai ter que ser dividida. Então, eu vou fazer de dupla, mas o fulano apresenta e eu faço o trabalho escrito. Não vai rolar, porque os dois têm que apresentar e tem que ter domínio do que está escrevendo, do que está fazendo. Bom, esse tópico 1 aqui, o planejamento representado pelo plano de trabalho ou pré-projeto. O que é o pré-projeto? Vejam, vocês, na verdade, vão ser avaliados como está aqui, né? 3 formas de avaliação. A primeira forma é o pré-projeto. Esse pré-projeto, ele vai ser todo trabalhado dentro da plataforma. Essa avaliação ela é feita pelo tutor à distância de vocês. Vocês encaminham o pré-projeto todo dentro do sistema. Quando vocês entrarem lá no Avro de vocês vão ver que tem um passo a passo. Vocês vão fazer esse pré-projeto no modelo do Word e colar. Por exemplo, vai estar lá tema, aí você vai lá e cola o seu tema lá. Vai estar as perguntas e você vai colando. É bem simples, porque lá, se eu não me engano, eles vão querer que você tenha um tema, a justificativa e um cronograma desse pré-projeto. Então é importante, é dele que vai sair o projeto. Então ele tem que ser feito primeiro. Você tem que pensar, né? O que eu quero trabalhar? O que eu posso fazer nesse projeto? A partir daí, elaborar um cronograma, porque o tempo é bem curto. Apesar de que nós estamos em outubro, né? A apresentação está marcada para fevereiro, mas a gente piscou o olho, já acabou o tempo. Eu vou voltar aqui e aí pode ser que esteja ficando dúvida, mas eu vou sempre voltando para ir me fazendo explicar melhor, entender melhor. Tópico 2 aqui, o desenvolvimento definido pela elaboração do projeto final e a apresentação. Então, olha só. O pré-projeto... Rapidinho, Abimael. É porque não está aparecendo direito os slides. Pelo menos eu não estou conseguindo ler. Tá cortando. E aí, não sei. Só isso. Caterine, vira se você tiver no celular... Não, tava virado. Tava virado, só gente, que não está aparecendo. Gente, é só para a questão que está sendo filmado. Escrevam no chat. Né, que aí fica mais fácil. Se tem mais alguém com problema, avisa aqui no chat que aí a gente acompanha e tenta resolver. Bom,
voltar. Pode também escrever no grupo que a Bruna está monitorando. Ela está aqui comigo, ela vai me passando aqui, me ajudando. Então, deixa eu voltar aqui. Esse material, só lembrando que eu mandei para vocês tá disponível esse slide, ele está disponível no AVA. Eu enviei ontem à noite e vocês podem entrar lá e baixar ele. Tá direitinho lá em formato de PowerPoint. Então é só acompanhar também, se tiver qualquer problema aqui. Bom, como eu estava falando, vocês têm 30% da nota de vocês, ela é do pré-projeto. Essa avaliação não sou eu que faço, é o tutor à distância de vocês. Só que eu vou acompanhar, até porque o pré-projeto não pode diferir do projeto, né? Não tem sentido isso. Então ele vai ser usado para a elaboração do projeto final, porque o tema já tem que estar definido, a justificativa que ela vai se transformar na introdução do trabalho, no meu caso, né, a justificativa que você vai usar no pré-projeto, você já pode trabalhar ela como introdução do projeto final. O desenvolvimento, que é o corpo do trabalho, né, o texto que vocês vão ter que entregar em Word, e a apresentação. Então, o pré-projeto tem peso de 30% e os outros têm peso de 70%. Né? O trabalho impresso 40% e a apresentação 30%. É assim que vai ser definida a nota de vocês no final das contas. Deixa eu passar aqui. Elaboração do plano de trabalho ou pré-projeto. Essa fase, também conhecida como pré-projeto, será realizada no ambiente virtual, como eu já falei, né, aqui os 30%. Essa etapa tem como principais objetivos a definição do eixo temático, do tema, da elaboração da justificativa, dos objetivos e do cronograma de trabalho. Aqui sim, explicando melhor, né? Então, o pré-projeto você vai ter que ter definição do eixo temático, que eu ainda não falei, mas o trabalho de vocês ele tem que se encaixar em 3 eixos temáticos, que aí vocês vão ter que escolher esses eixos temáticos para colocar no AVA. Vou falar deles. O tema, né, eixo temático, por exemplo, produção agropecuária, é um dos eixos temáticos que tem lá. Então eu quero falar sobre a questão dos impactos da piscicultura, do dejeto da piscicultura. Alguém me procurou esses dias sobre esse tema. Então ele vai estar relacionado com a questão da produção agropecuária. A justificativa, como eu falei ainda agora, os objetivos, e esses objetivos é o objetivo geral e o objetivo específico, e o cronograma de trabalho. Tipo, você vai colocar lá, como o nosso tempo é apertado, pode ser por semanas. Esse cronograma, deixa eu só passar aqui para entender melhor. Esse cronograma, ele você vai elencar as etapas do seu trabalho, né? Definição do eixo temático, definição do tema, elaboração dos objetivos, que mais? Revisão bibliográfica que vocês vão ter que fazer, né? Vocês vão ter que fazer, ou pesquisa bibliográfica, melhor dizendo. Vocês vão ter que pesquisar textos e logo de antemão, eu quero dizer para vocês que na busca, né, dos textos, que vocês entrassem na plataforma do Google Acadêmico. Você vai lá no Google e aí você, em algumas ferramentas já está lá em cima disponível, Google Acadêmico. Você entra no Google Acadêmico. Se não, no próprio Google você coloca lá Google Acadêmico, que ele abre uma nova plataforma e dentro dessa plataforma você vai digitar a tua pesquisa e ele vai direcionar para artigos, livros, dissertação, teses, enfim, trabalhos que têm uma relevância maior. Porque quando a gente pesquisa no Google direto,
Parece muita besteira, parece muita informação que é desfocada e é difícil de você fazer a referência bibliográfica no final. Lá no Google Acadêmico tem uma função, né, que você consegue pegar a referência completa do artigo que você está baixando. Bom, como eu falei aqui, os 3 eixos temáticos são produção agropecuária. Então, se eu vou falar de qualquer coisa relacionada dentro da porteira, eu vou falar de... Aliás, na verdade aqui tem, tanto faz, antes da porteira, dentro da porteira e depois da porteira. Por exemplo, vou falar de insumos, vou falar da produção de alguma coisa, de pecuária, questão de gado, enfim, está tudo aqui dentro. Assistência técnica e gerencial, esse tema, só um pouquinho. Só lembrando que se por um acaso cair a internet, essa aula está sendo gravada para um programa separado, então se cair eu vou continuar, porque aí vai ser disponibilizado depois para vocês essa aula, né? A gravação da aula, no final vai ser disponibilizado. Então, assistência técnica e gerencial, aí é mais voltado para trabalhos que falem sobre a metodologia de atender o produtor. Então, por exemplo, muito do meu trabalho, né, do que eu faço na Secretaria de Agricultura, de lá prestar assistência, tipo, eu vou falar de um processo de assistência ou de gerenciamento, né, gestão de uma fazenda de produção de gado de corte no município de Paragominas. Então está voltado para o tema de assistência técnica e gerencial. Comercialização e marketing, voltado para as áreas de plano de negócio, né? Eu posso apresentar um plano de negócio, um estudo de mercado ou um plano de marketing também. Aqui a gente tem que entender bem essas diferenciações. Eu sei que sem essa interatividade, vocês me perguntando, fica mais difícil, mas não se preocupe que a nossa intenção é esclarecer tudo, né? E daqui a pouco a gente vai abrir para as dúvidas e a gente vai esclarecendo. Recomendo essa utilização do seguinte modelo de organização e apresentação dos trabalhos. Então vocês podem fazer relatório técnico para a área de produção agropecuária, relatório técnico ou artigo científico para a área de assistência técnica e gerencial, plano de negócio ou artigo científico para a área de comercialização e marketing. Na verdade, pela experiência, você pode fazer em estilo de artigo para qualquer um dos eixos temáticos. Pode ser em formato de artigo. Mas aqui a gente está vendo uma precedência de relatório técnico. O que é o relatório técnico? O relatório técnico é... Você perdeu o seu... Ah, Jesus. Vou continuar aqui. O relatório técnico ele está relacionado a, por exemplo, um relatório de visita que você fez. Então, vocês foram visitar alguma propriedade e tiveram que fazer um relatório. Então, eu posso melhorar esse relatório, montar ele num formato mais encorpado, com referências, com as imagens dentro de um formato, dentro de um padrão mais dentro da ABNT, né, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, e a partir daí apresentar. Aí eu estou falando de 15, 20 páginas, mais ou menos, porque o relatório que vocês apresentam, geralmente vocês têm 2, 3 páginas, né? Então, nesse caso, é um relatório mais elaborado.
O plano de negócio é um pouco mais trabalhoso, porque plano de negócio, vocês viram lá na disciplina, que envolve vários outros planos, envolve estudo de mercado, plano de marketing, mas eu posso pegar uma parte do plano de negócio. Teve um aluno numa turma passada que fez um trabalho sobre, ele fez um estudo de mercado sobre caldo de cana. Ele vende caldo de cana, e aí ele pegou e aproveitou, juntou a fome com a vontade de comer, né? Fez o estudo de mercado lá no bairro dele. Ele ia fazer em Paragominas, só que o percentual de entrevista que ele tinha que fazer seria muito grande. Como ele estava fazendo só, então ele preferiu fazer no bairro dele. Então o tema do trabalho dele foi o perfil do consumidor de caldo de cana no bairro do Jaderlândia, no município de Paragominas. Então ele elaborou umas perguntas, eu trabalhei com ele essas perguntas, né, para fazer para as pessoas. Então, você costuma tomar caldo de cana? Qual a frequência? Aí ele viu questão de preço, quanto você está disposto a pagar, uma série de coisas. E isso, no final das contas, né, ele apresentou em forma de gráfico e tudo, em formato de artigo. E no final serviu para ele, né? Porque ele pôde, com os dados, ele pôde tomar algumas decisões no próprio negócio dele, que é a venda de caldo de cana. Bom, só um pouquinho aqui. Deixa eu passar aqui. A conexão caiu, né? Tá, continuando aqui, não se preocupa não. Estrutura do plano de trabalho para projeto. O tema, como eu falei ainda há pouco, vou abrir essa tela aqui. Como eu falei ainda há pouco, né? Definir dentro do eixo temático o foco do estudo com base em um estudo problema-situação para a qual se possa oferecer uma solução, uma análise crítica ou uma confirmação de experiência bem-sucedida. Esse tema de vocês, né, que é o título do trabalho de vocês, ele precisa expressar um problema ou uma problemática. O que é isso? A ideia é eu apresentar uma situação problema, e dentro dessa situação problema eu criar uma solução para ela. Então, pensem nesse tema de vocês, nessa perspectiva de um problema que eu tenho como mostrar a solução. Esse problema, ele pode ser a solução desse problema pode vir em forma de experimento, que é mais complicado por conta do tempo, mas alguns experimentos são passíveis de serem trabalhados, ou de uma revisão bibliográfica, ou no caso de um relatório de uma visita. Mas a gente fez poucas visitas, a gente não conheceu muitos lugares, mas você pode fazer um relatório de uma experiência sua. De repente você trabalha numa área que é voltada para o agronegócio. Então tem uma experiência. Por exemplo, teve um rapaz que ele trabalhava na Coopernorte, o Diego, e ele falou sobre a experiência da cooperativa no município de Paragominas. O foco dele foi o cooperativismo dentro do agronegócio. E ele fez um estudo de caso da cooperativa, ou seja, da história dela, da atuação dela dentro de Paragominas. E mostrou qual foi o problema dele. O problema dele foi a questão da organização, né? A falta de organização social que a gente vê em alguns, no meio rural, no caso. E ele mostrou que com a cooperativa, com o exemplo da cooperativa, motiva outras pessoas a se cooperarem, a se organizarem e assim ter rendimentos melhores na venda.
na compra de insumos e outras coisas mais. Então, o tema deve ser pensado nessa perspectiva de um problema, né? Uma problemática para ser resolvida. Só um pouco. Sim. A justificativa. Apresentar os argumentos que justificam a elaboração do projeto. Deve-se descrever a razão do trabalho e a importância do tema, o produto ou serviço, fundamentando os aspectos práticos e teóricos dos possíveis resultados esperados. Então, a justificativa, como eu disse ainda há pouco, ela vai entrar no pré-projeto, mas ela vai servir para o projeto. No projeto, ela vai entrar como introdução, não como justificativa. Então, se você for escrever para o pré-projeto, já vai servir para a introdução. Claro que a tua introdução você vai elaborar um pouco mais. Né? Você vai ter que elaborar um pouco mais, escrever um pouco mais, né? Mas a base dela já vai estar pronta para ser colocada no projeto. Aqui. Cronograma de trabalho. Definir o prazo necessário para executar as atividades de elaboração do projeto. Com isso se pode visualizar como se dará o andamento e controle dessa atividade. Vocês têm no sistema, no AVA, um cronograma de atividades, né, que é uma indicação de como vocês têm que trabalhar as disciplinas, como vocês têm que se organizar, que o ideal seria isso, né, se planejar. Isso aqui nada mais é do que um resumo do planejamento do que vocês vão ter que fazer. Então, como eu disse, definir o eixo temático, definir o tema, fazer pesquisa bibliográfica para que vocês tenham, em cima do tema de vocês, buscar os textos, os artigos que falam sobre isso. E é muito importante, depois que você definir o tema, fazer um esqueleto do que você quer. Porque, por exemplo, eu vou falar de... vamos pensar aqui, a questão do projeto, a experiência do projeto Pecuária Verde que houve aqui em Paragominas há alguns anos atrás. Então, dentro dessa perspectiva, né, o caso de sucesso de Paragominas, inclusive ontem à noite eu estava no computador e eu vi uma chamada da Globo, do Globo Rural, falando sobre isso, o caso de sucesso desse projeto aqui em Paragominas, né, dos sistemas integrados de produção, os ILPF e tudo mais. Então, por exemplo, eu quero falar sobre isso. Então, eu vou traçar um roteiro do que eu quero que tenha nesse trabalho, um croquis, né? Ou seja, vou falar do histórico de Paragominas. Então, é importante que tenha um tópico sobre o histórico de Paragominas. Apareceu? Voltar à tela inicial. Só um pouquinho. Aqui, Bruno. Saiu da reunião. Foi encerrado. Não. Continua dando tua aula normal. Continua. Certo. Então, voltando para lá, falando da experiência de Paragominas no Pecuária Verde. Eu vou precisar falar de um tópico histórico de Paragominas? É importante, então eu vou colocar lá um tópico sobre histórico do município de Paragominas. Então, dentro desse processo todo, como que iniciou o projeto? Quais foram as etapas? Aí, claro, eu vou ter que estudar, vou ler os textos, a partir dos textos, a partir desse estudo que eu vou ter, eu vou saber quais são os tópicos que eu vou trabalhar no meu trabalho. Eu vou colocar, né, e vou definindo. E aí vocês vão trazendo para mim essas questões e a gente vai podando. Não, olha, é bom você falar sobre isso, se o teu tema é esse, é bom você colocar isso dentro do teu tema. Ah, professor, eu posso falar sobre isso aqui? Pode. Não, melhor trocar, muda por isso, faz dessa forma, ou então, beleza, é isso mesmo. Então, essa interação, ela é importante. Só lembrando que, para que ela seja efetivada, vocês precisam fazer todos esses processos de interação pelos meios, né,
que são disponibilizados pelo sistema. Então, dentro do AVA, lá no chat, nos fóruns que foram colocados, nas mensagens, tudo dentro do sistema. A elaboração dos objetivos. Considerar o tema e a justificativa para indicar o que se pretende com a realização do projeto e assim estabelecer os objetivos gerais específicos. A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque com os verbos que a gente vai usar, para definir o que é objetivo geral e o que é objetivo específico. Veja, o objetivo geral, ele é o centro principal do meu trabalho e ele vai responder justamente aquela problemática que eu falei ainda agora. Então, ele vai apresentar essa problemática. Então, os verbos, né, apresentar, caracterizar, demonstrar. Agora, obviamente que eu preciso entender o sentido fundamental desses verbos, porque eu não posso dizer que eu vou demonstrar se não tem demonstração no trabalho. Não posso dizer que eu vou caracterizar se eu só coloquei, se no trabalho eu vou fazer uma ou duas citações e não vou fazer a caracterização efetiva, né? Então, o verbo para o objetivo geral, ele precisa ser abrangente. E os objetivos específicos, eles têm que estar casados com o geral. Então, se eu vou caracterizar o processo do projeto do Município Verde, o projeto do Pecuária Verde, que foi desenvolvido por pecuaristas aqui sindicalizados, então, esse é o meu objetivo principal. Os meus objetivos secundários vai ser, por exemplo, fazer um levantamento das atividades que foram desenvolvidas dentro do projeto, né? Apontar as vantagens desse processo, né? Fazer demonstração dos pontos positivos, pontos negativos, enfim. Isso aí, na verdade, é muito relativo, porque é a ideia que vai conduzir. A ideia principal, lembra que eu falei da problemática? É ela que vai conduzir o meu objetivo geral e os meus objetivos específicos. A partir dela é que eu vou definir o que eu quero, certo? Então, o que eu quero vai estar lá no meu objetivo geral. Como que eu vou fazer isso? Aí vai estar lá nos meus objetivos específicos. Segunda etapa, desenvolvimento do projeto final. Importante considerar nessa etapa qual a modalidade de projeto, ou seja, se será elaborado um relatório, um plano de negócio ou um artigo científico. Como eu falei ainda há pouco. O mais fácil então é o relatório técnico. Não se enganem, porque ele tem normas. É diferente do relatório que vocês entregaram nas aulas que vocês foram, né? Ele na verdade, ele tem um corpo muito parecido com um artigo. Você vai ter que ter, além da questão de capa, contracapa e tudo, você vai ter que ter uma introdução, você vai ter que ter um desenvolvimento, e tem vocês vão ver lá no AVA de vocês, no material, no guia, que tem um modelo para fazer. Então eu vou seguir esse modelo e aí vou pegar o relatório que eu já tinha e acrescentar as literaturas necessárias para que ele tenha um formato de relatório técnico dentro do padrão que requer aqui. O plano de negócio, como eu já disse, é um pouco mais complexo, mas eu posso usar uma das ferramentas do plano de negócio, como eu falei ainda agora, se é um estudo de mercado, um plano de marketing, ou então um relatório, vamos dizer assim, um estudo de caso sobre um plano de negócio ou um plano de marketing, ou um plano de estudo, um estudo de mercado. Eu posso fazer um estudo de caso. Nesse caso, né, esse estudo de caso, ele já entra mais como artigo.
mas ele pode remontar ao conjunto do plano de negócio. Ou o próprio artigo, né? Que, na minha percepção, ele vai permear todos os eixos temáticos. Bom, tá aqui só um resumo, né? Vocês vão ter lá o relatório técnico, é uma exposição escrita onde se descrevem fatos verificados, seja por pesquisa ou por se explanar a execução de serviços, experiências e trabalhos realizados. Então, aqui, ó, não só as visitas, mas o trabalho de vocês. De repente você trabalha numa empresa de venda de insumos, sei lá, de assistência técnica, né? Eu estou lembrando agora da Laiene que trabalha junto, apesar de ser um álcool separado, mas a gente trabalha junto no mesmo prédio. Ela desenvolve um trabalho de assistência técnica, né, de acompanhamento técnico. Então ela pode falar, por exemplo, da experiência dela, como no trabalho que ela faz dentro da SEDAP. Entendeu? Ela pode fazer um relatório técnico de experiência. Aí a gente teria que ver como que seria. É só uma ideia, eu não tô dizendo que ela tem que fazer isso, certo? Quando ela vê isso, né, ela vai ter discernimento para decidir. Plano de negócios é um instrumento para planejar o início ou melhorias de uma atividade produtiva ou de um empreendimento. Compreende a descrição do negócio ou empreendimento, planejamento estratégico, análise de mercado, planejamento de marketing, plano financeiro. Tudo que eu já falei. E o artigo científico, de acordo com a NPR 6022 da BNT 2003, apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, processos e resultados em diversas áreas do conhecimento. Lembrando que então eu só tenho que ter a BNT só no artigo? Não. A BNT, para quem ainda não conhece, falando agora, Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela vai reger a normatização dos trabalhos, seja ele relatório, seja ele plano de negócio, seja ele artigo científico. Existe uma norma para citação, ou seja, quando eu vou pegar um texto de alguém, eu vou falar sobre isso em outro momento, né? Porque uma coisa de cada vez. Mas existe uma norma para eu pegar um texto de alguém e citar no meu trabalho. Então, a BNT vai dizer sobre isso. A referência bibliográfica, eu não posso colocar de qualquer jeito, tipo, que nem fazer os trabalhos do ensino fundamental, www.google.com.br. Imagina, é a mesma coisa que dizer que você mora na Terra. Onde é que tu mora? Eu moro na Terra. É a mesma coisa que você colocar lá www.google.com.br. Então tem um processo, né? Você vai colocar o nome do autor, você vai colocar o nome do trabalho, onde é que ele está publicado e tudo mais. Para cada tipo, uma forma. Nós vamos se ater melhor nisso um pouco mais para frente. Desenvolvimento do projeto final, o escrito deverá conter os elementos abaixo relacionados. Estrutura de apresentação do projeto final. Como é que é essa estrutura? De acordo com as normas da BNT, a estrutura básica de organização é composta por elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Quais são esses elementos? Então vamos lá. Isso aqui eu tirei do jeito que está aqui do material de vocês, do guia que vocês têm acesso dentro do AVA de vocês. O que é um elemento pré-textual, um elemento textual, um elemento pós-textuais? E vocês vão ver que alguns elementos pré-textuais e pós-textuais são opcionais, certo? Eu posso colocar ou não, é optativo. Por exemplo, vamos lá para os pré-textuais. Capa, folha de rosto, resumo, sumário, lista de tabela, lista de ilustrações. São obrigatórios. E no caso do lista de tabela, lista de ilustração, só é obrigatório, obviamente, se você tiver tabela. Se você não tiver tabela, não precisa ter lista de tabela, né? Mas a capa, e existe um modelo, vocês vão ter acesso a ele. Folha de rosto também tem um modelo. Resumo. O resumo, ele vem nos artigos. Então, se você for fazer um artigo, tem que ter resumo. Se for um relatório, não precisa. Sumário. Vai ter que ter o sumário. Elementos textuais. Aqui está introdução, desenvolvimento, conclusão ou considerações finais. É claro que eu não vou colocar lá introdução, aí desenvolvimento. Não vou escrever essa palavra desenvolvimento.
você vai fazer os tópicos. Então, introdução, aí o tópico 1, introdução, tópico 2, você vai escrever de acordo com o seu tema. Pode ser que você faça um trabalho voltado com referencial teórico, por exemplo. Vamos falar disso para frente também. Então, tópico 2, referencial teórico. Aí, tópico 3, materiais e métodos, né? Um artigo, por exemplo. Tópico 4, resultados de discussão. 5, conclusão ou considerações finais. Qual é a diferença de conclusão ou considerações finais? Eu só vou colocar conclusão se eu tiver desenvolvido um processo com começo, meio e fim e de fato com resultado para eu concluir. Ou seja, a conclusão ela vem de um processo de experimentação. Eu fiz, eu comprovei, então eu estou mostrando agora qual é a conclusão. Se não, é só consideração final. A maioria dos trabalhos vão ser consideração final. E os elementos pós-textuais? Referência, que é a exigida, né? Referência bibliográfica. Na verdade, existe uma ABNT só para falar de referências. Antigamente a gente colocava referências bibliográficas, agora é referências só esse nome. Porque não é só referência bibliográfica, né? Agora a gente tem um material, posso usar, por exemplo, um áudio de alguém, uma videoaula, posso fazer referência a videoaula, então não é bibliográfico. Os anexos, o glossário e o índice são opcionais. O anexo está aqui como exigido, mas só se eu citar ele no texto. E uma coisa interessante, a diferença de anexo para apêndice. Aqui não está escrito apêndice, mas existe o apêndice. O que é um anexo e o que é um apêndice? O anexo é tudo aquilo que eu vou usar que não é meu. Imagina, eu peguei eu fui falar lá, voltando ao nosso exemplo anterior, eu fui falar do Pecuária Verde. E aí eu achei interessante colocar uma imagem que não cabe dentro do meu trabalho, mas eu acho interessante que quem vai ler o trabalho tenha acesso a essa imagem. Então a imagem é do projeto. Então eu vou lá e coloco em anexo. Né? Ou um outro documento, por exemplo, que foi desenvolvido durante o projeto, eu posso colocar em anexo. Mas, por exemplo, no exemplo do rapaz que fez o estudo de mercado, ele fez uma pesquisa de mercado e fez as perguntas. Eu não preciso colocar essas perguntas dentro do corpo do trabalho, elas vêm depois, elas precisam estar. Porque quem vai ter acesso ao trabalho precisa entender que pergunta você fez, como foi esse processo. Então ele vem como um apêndice, porque é seu, as perguntas são suas, foi você que criou, foi você que aplicou, então é um apêndice, não um anexo, certo? Anexo dos outros, apêndice meu. Bom, aqui está um modelo, está pequeno para mim aqui, mas eu vou tentar entender. Esse modelo, como eu falei, é um modelo que está lá para vocês, de capa. Então vai estar explicando, o que está explicando aqui? A questão da formatação, né? Fonte Arial 14, aqui centralizado, o nome da instituição, no caso o Senar. Se vocês observarem, o logo está do lado aqui, mas ele tem que ser em cima centralizado, não do lado. Aqui foi um erro na hora da formatação até porque como está em PDF, eu acho que aí na hora que transformou de Word para PDF veio para o lado, mas ele tem que ser em cima aqui. Nome do curso, nome do polo de apoio presencial, aqui nome completo do aluno, 2 alunos, né? Aqui está a fonte que você vai usar. Na verdade assim, a fonte ela pode ser tanto Arial como Times, uma das duas. Só tem que se atentar para esses tamanhos de fontes, que são diferentes aqui
dos títulos, né? E aqui embaixo está Estado, Federação, mas na verdade aqui também você vai colocar Paragominas, Pará, não Pará, é Paragominas, PA, e o ano aqui embaixo, 2020. Aqui a folha de rosto, você vê que ela repete aqui o logo do Senar, aqui em cima, centralizado, o nome, título do projeto final, e aqui com o recuo você vai colocar essa inscrição: projeto final apresentado como trabalho de conclusão de curso, técnica do negócio, tal. E aqui embaixo você vai colocar professor, orientador, aí vai colocar meu nome, Abimael Oliveira dos Santos. Aqui de novo, aqui embaixo, Paragominas, Pará, 2020. Aqui só falar um pouco do resumo, né, para os casos que vão precisar de resumo. De acordo com a BNT 6028, 2003, o resumo relata de forma sucinta os pontos relevantes do trabalho. Deve ser destacados o objetivo, a metodologia, o resultado e a conclusão. Então, para quem vai fazer artigo, vai precisar fazer um resumo. O que tem que ter o resumo? O resumo tem que ter o objetivo do trabalho, o resumo tem que ter um pouco da metodologia e o resumo tem que ter o resultado e conclusão. Como o nome já diz, tudo de forma resumida, né? O tamanho da fonte 12 para Times e 10 para Arial. Você vê que essas fontes, elas por si só já têm tamanho diferente. Então, esse é o padrão. Certo? Mas aí em questão de metodologia, quem vai fazer um artigo vai precisar ter metodologia. Mas eu não vou fazer nenhuma experiência, eu não vou fazer não vou trabalhar com prática de laboratório, mas você pode fazer um artigo em cima de uma revisão bibliográfica. Então eu vou ter que fazer a metodologia. Como foi que eu fiz o trabalho? O trabalho ele é lá na normatização. Você vai ver que eu tenho um processo, né? Quando eu vou falar de metodologia, se o trabalho é quantitativo, se ele é qualitativo, se ele é descritivo, se ele é explicativo, então tudo isso eu vou ter que dizer. Se ele é uma referência, se ele é uma pesquisa bibliográfica, se ele é uma experimentação, então eu vou ter que colocar. E esse processo vai ter que ser feito com citação. Por exemplo, o presente trabalho está pautado numa pesquisa bibliográfica. Se você vai fazer uma pesquisa bibliográfica, você vai dizer como foi essa pesquisa. Você pesquisou aonde? Fez a pesquisa aonde? Nos sites do Google Acadêmico, do Cielo, em plataformas de universidades com relação às teses, às dissertações, então você vai ter que dizer. E outra, qual foram as palavras-chave que você usou na pesquisa? As palavras-chave vão ser as palavras-chave do teu tema ou dos teus tópicos. As principais palavras-chave usadas foram, ou os termos usados, né? Porque às vezes não é uma palavra, você vai usar termos. Os principais termos usados foram pecuária verde, paragominas, produção sustentável, enfim, você vai colocar lá o que você fez, as principais. E lembrando que o resumo, abaixo do resumo, para quem vai fazer, ele tem que ter palavras-chave. Então, e essas palavras-chave, elas não podem repetir as palavras que estão no título. Por quê? Porque o título, o que é a palavra-chave? Ela é um complemento, por exemplo, para quem vai pesquisar sobre o teu trabalho, poder se situar melhor, porque às vezes
eu tenho um título, mas no corpo do trabalho eu falo sobre outras coisas também. Então essas outras coisas, elas vêm nas palavras-chave, embaixo do resumo. Bom, o sumário. Organiza mediante a numeração a disposição dos tópicos no corpo do projeto. Com isso é possível ao aluno demonstrar quais são as etapas e partes do projeto e indicar como essas poderão ser encontradas. Existe também uma ABNT específica para o sumário, né? Aqui está dizendo que é fonte 12 para Times e 10 para Arial. No Word já tem uma função automática de fazer sumário. Você consegue encontrar isso. Se você for formatar o seu trabalho, em alguns Words, ele já faz automaticamente o sumário. Se ele estiver na formatação, ele já cria automaticamente o sumário, né, com as marcações e tudo direitinho. Você vai inserir sumário e aí ele vai mostrar como que ele vai aparecer lá as marcações que você fez, os tópicos que você fez no sumário. Mas lembrando que tem que se atentar para a norma da BNT. Não é só jogar lá os tópicos e colocar de qualquer forma. Tem uma norma para espaçamento, a fonte, o tamanho da fonte, como está aqui já colocado. Elementos textuais. A introdução, como eu já disse ainda agora, você pode usar a justificativa do pré-projeto. Então ela pode ser usada, né? O texto da introdução deve ser redigido para comunicar o assunto principal do trabalho e qual o objetivo a ser alcançado, convidando o leitor a se interessar pelo conteúdo apresentado nas sessões seguintes. Sugere que seja elaborado depois do desenvolvimento da conclusão. Dessa forma, se terá elementos para construir a introdução. Essa recomendação parece ser meio desconecta, né? Como é que eu vou fazer a introdução depois que eu fiz todo o trabalho? É porque a introdução ela tem que ter elementos do trabalho inteiro. Ela é como se fosse um aperitivo do trabalho. Eu li a introdução, eu vou saber se o que tem nesse trabalho vale a pena ou não vale a pena para mim ler. Entendeu? Então ela tem que ter elementos que falem do trabalho inteiro. Pode ser que se faça antes, não tem problema, desde que você tenha um esqueleto do teu trabalho. Quais são os tópicos que eu vou trabalhar? Vão ser esse. Fica muito mais fácil quando você cria os tópicos, porque depois a tua pesquisa vai ser em cima dos teus tópicos, né? Eu estou falando de pecuária verde, mas aí tem um tópico lá sobre sustentabilidade na produção agropecuária, na produção pecuária. Então eu vou lá pesquisar específico esse tópico. No desenvolvimento, o texto deve conter a exposição das ideias de forma ordenada e detalhada a respeito do tema. Para isso será composto por citações, indicação de metodologia e como se poderá chegar ao resultado. Isso é aquilo que eu já falei antes, né? Você vai desenvolver os teus tópicos e dentro desses tópicos precisa ter metodologia, como foi desenvolvido o trabalho. No relatório também tem uma metodologia. Vai ser uma forma diferente de fazer a metodologia, mas tem que ter metodologia. Você vai ter que dizer como foi esse processo, né? Foi uma visita técnica que aconteceu no dia tal, hora tal, na fazenda tal. Então você vai descrever isso. As citações. Andrade, aqui em 1999, afirma que são finalidades das citações exemplificar, esclarecer, confirmar ou documentar a interpretação de ideias contidas no texto. Eu não posso simplesmente sair escrevendo tudo na minha cabeça sem nenhuma confirmação. A citação ela serve principalmente para confirmar o que eu estou falando. Por isso que a gente usa muito. Segundo fulano de tal, Santos 2020, tal e tal e tal e tal. Eu vou pegar a ideia desse cara e escrever com as minhas palavras. Na verdade, daqui a gente vai ver que eu posso ter citação direta e indireta. Deixa eu só ver como é que está meu tempo aqui. Só um pouquinho. E o tempo da filmagem?
Não, eu não sei. Não, pode fazer normal, quando encerrar. Mas ela está programada para encerrar? Não, eu vou encerrar. Pode dar seu Porque já é 11h30, mas aí posso tocar o barco aqui. Pode, pegue normal. Então, tá bom, senão não vai dar tempo também deles tirarem dúvidas. Não tem mais aluno, só tem você. Então tá. Só pra você. Então tá bom. Bom, voltando para cá. Perdão pelo... A citação é a transcrição do trabalho de trechos que o aluno identificou na leitura de documentação de fonte de consulta e considerou relevante serem inseridos para contextualizar essas ideias. Veja, de que forma a gente pode fazer isso então? Eu vou abordar melhor numa outra aula só sobre a questão da citação, porque é muito detalhe, né? A BNT é muito detalhista. Mas só para ter uma ideia, a gente tem citação direta e indireta. Para cada uma delas eu tenho uma forma de fazer. Senão, vai configurar plágio. O que é o plágio? Plágio é quando eu faço eu uso a obra, eu cito a obra de alguém sem fazer a devida referência. Por mais que eu esteja fazendo uma referência meia boca, ela é plágio também. Se não está devidamente referenciada, é plágio. Porque tem um processo para fazer uma referência direta. Por exemplo, eu achei tão bonito esse texto, tão bem escrito, que eu quero ele do jeito que ele está. Então, uma citação direta. Se ela é até 3 linhas, eu posso colocar ela normal no corpo do texto, só entre aspas. Se ela tem mais de 3 linhas, aí eu tenho que fazer um recuo específico, colocar ela separada num parágrafo só dela, recuar ela 4 centímetros, aí vai mudar o tamanho da fonte, vai mudar a formatação, ela não vai ser mais um e-mail, ela vai ser simples, enfim, nós vamos ver isso mais para frente. A conclusão ou considerações finais deve ser elaborada a partir do texto desenvolvido e apresentar as deduções lógicas correspondentes ao objetivo do trabalho, os dados ou resultados alcançados sendo o fechamento do trabalho. Então, provavelmente vocês vão fazer considerações finais e não conclusão. Então, tem que se apresentar de forma concisa. E aí, no final das contas, o que foi o que eu consegui fazer aqui? O que foi que eu consegui demonstrar? Eu vou apresentar nas considerações finais. Né? O presente trabalho mostrou a importância disso, daquilo e tal. Então, você vai fazer um texto de 3, 4, 5, 6 parágrafos, dependendo do trabalho que você desenvolveu. A outra coisa, tem limite de páginas? Talvez no material de vocês a gente tem um limite inferior, né, que você vai ter que fazer. Também você não vai chegar aqui com um trabalho com 5 páginas, que aí, principalmente se a Bruna lá de Belém vier avaliar, ela vai encrencar, porque vocês têm um limite mínimo de 15 páginas para desenvolver o trabalho. E não se prendam a isso, né? Uma das coisas que eu sempre digo é: leiam. Eu sei que vocês trabalham, eu sei que vocês estudam em outros locais, não sei o que vocês fazem, se vocês namoram, tem marido, tem filho, não sei. Mas leiam bastante, pesquisem, baixem textos que têm relação com o tema que você quer, porque o primeiro ponto é o tema, é o teu título, e baixem textos. Por isso que existe, por isso que eu falei que vocês têm que entrar no Google Acadêmico, que vocês vão baixar artigo. Achei o título interessante, baixei, vou ler o resumo. Me interessa? Beleza, vou salvar. Não interessa? Descarta, não fica acumulando, né, só para acumular. Faz lá uma pastinha, tópicos especiais, TCC, sei lá, projeto final. E aí nessa pasta você vai colocando os textos que você vai salvando. A maioria deles estão em PDF. E dá para você copiar e colar, enfim. Mas lembrando que tem uma metodologia específica para fazer essas citações, né? Mas é só um curso técnico. A gente tem hoje em dia é muito fácil descobrir um plágio. Muito fácil. Você vai entregar o trabalho no Word, existem vários programas aí que detectam plágio.
Vários programas, então tem que ter cuidado. Ah, mas eu não sei nada de ABNT. Nós vamos ter mais aulas só sobre essa bendita ABNT, para ver se a gente aprende. Certo? E vai trabalhando ao longo do tempo aí para ir aprimorando. Mas o que não pode perder tempo, pesquisar. O primeiro ponto é pesquisar. Claro, o primeiro ponto é definir o tema. Definir o tema, bora pesquisa. Porque quando você começa a pesquisar e você começa a ler, você vai ver os tópicos que você tem que colocar no seu trabalho. Que alguém já falou sobre isso. Não é possível que vocês me arrumem um tema que nunca ninguém falou. Por mais que aparentemente nunca ninguém tenha falado, mas alguém já falou de algo parecido. E já criou um processo. Então, quando eu leio, eu vou ver, olha, interessante eu falar disso aqui no meu trabalho. Então, vou anotar aqui do lado. Eu vou ter que ter um tópico sobre isso. Entendeu? E escolham coisas que vocês também tenham familiaridade para escrever. Para ficar mais fácil para vocês. Uma coisa que vocês gostam. Entendeu? Mas eu queria tanto falar sobre... eu vi um rapaz que o trabalho dele foi sobre contabilidade. Ele é ainda, né, contador, e resolveu falar sobre contabilidade rural. Ele pegou um exemplo de uma fazenda e trouxe uns dados lá de contabilidade e mostrou, no final das contas, o balanço de um processo lá da empresa, né, com alguns dados, mostrou se era viável ou não era viável. Não é muito a minha área, não é muito a minha praia, contabilidade. Eu confesso que algumas coisas eu tive que reler, estudar, ver alguns vídeos para poder acompanhar o que ele estava escrevendo, porque eu também tenho que ter domínio, né, do assunto. Mas ficou muito bacana. Foi o que é a área dele, e ele escreveu o que ele sabe fazer. Ficou muito bom. Foi muito elogiado, inclusive na banca estava aqui a dona Luzilândia, e ela elogiou muito o trabalho dele, porque ele conseguiu mostrar na prática, né, se é viável ou não uma determinada atividade. E no final das contas, para que vai servir esse projeto final de vocês? Só para ficar engavetado? Só para o Senado ter uma cópia aqui, ficar aqui com a Bruna e com a Ana? Não, eu penso que o ideal seria a gente ter um trabalho que sirva para alguém. Que alguém possa olhar e dizer, olha, que interessante isso aqui, né? Que ideia boa é essa aqui, que foi trabalhada nesse projeto final desse aluno do Senar, certo? E quem sabe se você não faz um trabalho tão bem feito que a gente consegue publicar numa revista, faz um artigo, mesmo que seja de revisão bibliográfica. Ou então você tem alguns dados de algumas coisas, a gente pode trabalhar isso. Seria muito bacana se a gente, no final das contas, conseguir colocar esses dados no trabalho de vocês numa revista. Nossa, seria excelente isso. Aí, claro, isso aí é outro passo, né? Porque é primeiro fazer o trabalho de vocês, apresentar bonitinho. Aí depois a gente avalia se tem condição ou não. E aí sim, já não vai ter uma avaliação mais minha, já ia ser uma avaliação da revista, e eu já ia entrar junto com uma coorientação e tal. Essa é outra história, né? Esse é outro passo. Deixa eu ver o que dá para falar mais aqui. Elementos pós-textuais. A gente já está encerrando. Referência, como eu falei, a parte obrigatória do projeto final. Tudo que você citou no texto tem que estar na referência. Tudo. Não adianta inventar referência no final. Eu vou conferir uma por uma. Pode ter certeza. Uma por uma. Falou no texto, tem que estar lá. Falou no texto, segundo Santos 2010. Opa, cadê esse Santos aqui na referência? Pereira 2015. Cadê esse Pereira? Quem é esse Pereira? Bertolo Etial 2017. Quem é esse Bertolo Etial 2017? Eu vou procurar lá, certo? E se tiver alguma coisa que eu identifique que foi uma citação e não está referenciado, também vai
vou ter que observar isso. Isso aqui, esse texto é do fulano, porque cadê a referência dele? Essa referência, porque está assim. Uma coisa interessante. O trabalho de vocês, ele precisa ter feedback, certo? Não deixe para me entregar um trabalho só no dia. Eu tenho que ir acompanhando o trabalho de vocês. Então vocês vão fazendo, vão me mandando lá nas mensagens. Você pode mandar por mensagem, que eu baixo, dou uma olhada, faço algumas correções, pego a revisão lá do Word, escrevo do lado, olha, faz isso, muda isso, tá bom, não tá bom, tal. E a gente vai trabalhando, devolvo para vocês e vocês vão fazendo. E assim vai, porque se você me chegar aqui no final das contas com o trabalho só no dia, eu não vou conhecer o teu trabalho, certo? Se você se você acompanhar esse trabalho, se eu acompanhar, eu já vou ter lido o teu trabalho. Vai dar até menos trabalho para mim, porque eu vou saber já. Isso aqui eu já corrigi, isso aqui eu não corrigi. Isso aqui ele mudou, isso aqui ele não mudou, isso aqui ele fez, então ótimo, né? Vai ficar muito mais fácil para correção. Deve conter a identificação e localização da obra citada na seguinte ordem: autoria, título, editora, ano, título da revista. Como eu falei, isso aqui tem uma ABNT específica para a citação. Ela é de 2018, a mais nova. Eu tenho ela até porque, assim, as obras da ABNT, elas são pagas. Eles são desse jeito, né? Além de querer que a gente faça tudo direitinho, se você quiser ter acesso ao documento dele, você tem que pagar. Você tem que se cadastrar, você tem que ser sócio, né? É uma associação, então você tem que ser sócio. Aí se você for sócio, você tem o direito. Só que, graças a Deus, tem umas pessoas de bom coração que conseguem essas normas e publicam na internet pra gente, a gente baixa. Certo? Margens, espacejamento e tudo mais. O texto do projeto final deverá ser redigido com no mínimo 15 páginas, como eu falei ainda agora, e no máximo 30 páginas, impressas em papel de tamanho A4. Bom, o papel a gente já sabia, né? Até 15 páginas. Professor, mas deu 32 páginas e agora eu vou ter que cortar 2 páginas. Não precisa. Eu não tenho problema quanto a isso, não. Eu prefiro que o teu trabalho tenha 32 páginas do que ele tenha 14. Certo? Porque você vai mostrar para mim que você escreveu, que você pesquisou, que você foi atrás. Agora, claro, que pode ser que uma de 14 páginas esteja melhor escrita do que uma de 32 páginas, que seja só copia e cola, copia e cola, copia e cola. Aí também não rola, né? As margens são de 3 centímetros na parte esquerda e superior e 2 centímetros na direita inferior. Primeira linha no parágrafo de 6 pontos, entre linhas o espaço será 1,5, citações em mais de 3 linhas, espaço simples. Isso aqui na regra de citação, como eu falei para vocês, a citação direta, quando ela tem mais de 3 linhas, ela tem que ter um parágrafo específico para ela, recuar 4 centímetros, colocar espaçamento simples, tamanho de fonte 10. E 12 pontos em cima e 12 pontos antes e 12 pontos depois. Que aí ela vai estar destacada, ela vai estar separada, vai estar lá juntinha do texto de cima, nem do texto de baixo. Anexos, documentos complementares que devem ser incluídos quando for essencial para a compreensão do conteúdo. Caracterizam-se como anexos trechos de outras obras ou construção contribuições que esclarecem e confirmam parte ou todo de ideia apresentada no texto. Como eu falei ainda agora, anexo é material dos outros que eu quero que tenha no meu trabalho. Certo? Isso aqui eu quero muito que tenha no meu trabalho. Vai contribuir, de fato, no teu trabalho? É muito importante? Então coloca. Vai lá no anexo e diz, eu tinha que colocar aqui esse registro, o mapa de localização da fazenda que eu fiz a visita. Eu tenho esse mapa mais detalhado, eu posso colocar ele lá no corpo do trabalho, mas de repente tem um mapa com uma descrição melhor e tal, um mapa, vamos dizer assim, não em imagem georreferenciada, mas um mapa ilustrativo, eu posso colocar, não tem problema nenhum.
Paginação. O texto do projeto final deve receber uma numeração única. A inserção dos números das páginas se inicia colocando na primeira folha da pasta textual. Os elementos pré-textuais são adicionados na contagem, mas não numerados. O que é isso? O teu trabalho vai ter que ter número, a página numerada, de 1 até quanto deu. Porém, essa numeração, ela não pode aparecer na folha na capa, na folha de rosto, no sumário, no resumo. Ela só vai aparecer na introdução. Por exemplo, a introdução está na página 5. Então, na página da introdução vai aparecer lá 5 em cima. Na página 1, 2, 3, 4 não aparece nada. Tem um macetezinho para fazer isso lá no Word. Eu posso mostrar para vocês lá para frente. Como que eu faço isso? Certo? Na verdade, se você baixar hoje na internet, como colocar paginação a partir da introdução. O primeiro vídeo lá que aparece, esse explica bonitinho. Você não tem erro, não tem erro. Você vai lá e segue o que ele está fazendo lá e faz e consegue de boa. Numeração progressiva. A numeração progressiva é necessária para se comprovar a sistematização do conteúdo do trabalho. Para isso, são ordenadas gradativamente os títulos das seções com o título destacado em negrito. Então, o título principal, por exemplo, introdução, recomenda-se que ele seja em caixa alta e seja em negrito. O título secundário, 1.1, não vai ter 1.1, né? Mas o 2.1, por exemplo, o 3.1, 3.2, eles são, como está aqui, sem negrito. E aí, se eu tenho 1.1, o ideal é que esse 1.1.1 seja em itálico, o mesmo tamanho da fonte, só que em itálico. As ilustrações ou figuras são imagens utilizadas para exemplificar, complementar ou sintetizar uma informação no texto. Sua identificação aparece na parte inferior, seguida de seu número de ordem de ocorrência no texto. Tipo de ilustrações: desenhos, esquemas, fluxogramas, fotografias, gráficos, retratos. Tipo, é melhor que você coloque como figura. Por exemplo, eu tenho um gráfico, eu tenho uma imagem, pode tratar tudo como figura, para não ter que fazer uma lista de gráfico, lista de imagem, lista de não sei o que. Então, pode ser figura 1, figura 2, figura 3, figura 4, e como está dizendo aqui, com o nomezinho. O ideal é que você tenha o nome em cima, figura 1, mapa representativo do município de Paragominas, embaixo, fonte. O tema em cima, mapa representativo com tamanho 12, normal. E embaixo, a fonte, por exemplo, Amazon 2009, né, que eu sei que eles têm esse mapa de Paragominas. Essa fonte ela vem no tamanho 10, certo? Por exemplo, peguei lá do Amazon 2010. Esse Amazon 2010, ele precisa estar na referência também, porque eu tô citando, então tem que estar na referência. De onde é que eu tirei? Quem é esse Amazon 2010? Que trabalho é esse? Vai ter que estar na referência. A imagem é minha. Precisa estar na referência? Aí já é outra história. Tipo, arquivos pessoais. Então, está mostrando que é seu. Eu não preciso referenciar isso, porque quem está lendo sabe que é seu e está vendo qual é o trabalho que você está fazendo. Aqui, como eu disse, né, o modelo de artigo científico a gente vai trabalhar numa próxima aula. O plano de negócio também, né? Só lembrando que o plano de negócio ele vai ter que ter um resumo técnico, né? Aliás, um resumo e o início da organização precisa de um sumário executivo. Ele tem essa prerrogativa, não sei se vocês viram lá na disciplina do plano de negócio, mas eu tenho um sumário executivo que vai descrever mais ou menos as atividades que vão ser feitas.
Aí o resumo dos principais pontos do plano de negócio, dados da empresa, setor de atividade, fontes, etc. Na disciplina de plano de negócio, vocês viram como que é não sei se chegaram a construir, a questão do estudo de mercado, que pode estar, que compõe o plano de negócio, mas ela pode ser trabalhada sozinha. Eu posso fazer só um estudo de mercado, como eu falei. O plano de negócio, um plano operacional, contém detalhamento de como funcionará o negócio rural, seus processos, tarefas, respectivo pessoal envolvido. Isso auxiliará na definição se o empreendimento operará com lucro ou prejuízo, que é a finalidade do plano de negócio. É viável? Não é viável? Vou ter lucro? Vou ter prejuízo? Então, às vezes se faz o plano de negócio e se percebe que o negócio é inviável, então aborta a missão. Dimensione o tempo necessário considerando todas as etapas. Analise os cenários possíveis de acordo com o tempo, investimentos, etc. A conclusão se dá com uma avaliação de todas as etapas, considerando o objetivo dado no sumário executivo. Então, vou mostrar no final das contas se foi ou não foi viável. O relatório técnico, ele segue as normas básicas lá do artigo científico, só que ele tem um corpo de edição um pouco diferente, né? Alguns tópicos um pouco diferentes. A diferença está na construção do texto. Na introdução do relatório técnico são apresentados os objetivos e as razões para a sua elaboração. No desenvolvimento, detalha-se o estudo detalha-se o estudo ou pesquisa realizada. Ao invés de conclusão. Ao invés de conclusão, apresenta-se por último as considerações finais com as recomendações e sugestões, seguindo-se o raciocínio de relacionar com os objetivos estabelecidos na introdução. Então, o relatório técnico não tem uma conclusão, ele tem uma consideração final. Aí eu tenho o corpo do relatório técnico, introdução, aspectos gerais, identificação, nossa, está muito pequeno isso, da área pesquisada, caracterização da área, descrição da localidade. Bom, isso aqui é meio complicado, porque você tem um aspecto geral que você vai identificar a área, depois você vai ter caracterização da área, depois descrição da localidade, parece tudo a mesma coisa, né? Até para mim, no meu ponto de vista, é tudo a mesma coisa. Mas é assim, o que eles querem aqui? Que você identifique a área no seguinte sentido. Por exemplo, você fez uma visita na fazenda Juparanã. Então, a identificação da área, fazenda Juparanã, que está localizada no quilômetro, a partir do quilômetro 15, não sei mais o que, você vai dar onde a identificação dessa área. Como é que eu chego lá, se eu quiser ir? A caracterização da área, então você vai descrever como é essa fazenda. Tipo, ela tem o que lá dentro? Ela é uma fazenda de gado, é uma fazenda de soja, é uma fazenda disso aqui, é um grupo, ela pertence a um grupo, ela tem uma gestão própria, enfim. O objetivo da análise, qual foi o objetivo da visita que você foi fazer lá? Foi conhecer o quê? Né? Foi conhecer a produção de ovino, foi conhecer a produção de soja, o comércio, enfim. Metodologia aplicada, como foi o processo? Então, a visita começou tal hora, ela foi conduzida por um professor, teve alguém que recebeu, que fez as explanações, que tratou disso. Você vai contar, né, o corpo da visita. E depois as considerações finais. Bom, para hoje é isso. Em algum lugar. Parar a gravação. Isso.